Oi pessoal, tudo bom? A gente hoje vai falar um pouquinho sobre o que é MVC e vamos falar também sobre todas as mudanças que ocorreram desde do seu surgimento em 79 até os dias de hoje. Tá? Quando ele foi concebido, quais eram as ideias e como que ele é hoje em dia. O MVC ele foi concebido em 1979 para ser utilizado com uma linguagem chamada Smalltalk, a primeira linguagem 100% orientada a objeto que eu tenho conhecimento. Pode não ter sido a primeira de todas, mas ela é a primeira que se tornou bem popular, assim. Ela é bem bonitinha, até vale a pena dar uma olhada depois nela. Mas o que consiste nesse primeiro modelo do MVC? O primeiro modelo do MVC tinha essa carinha aqui, ó. Você pode ver que tinha um usuário, ele fazia um input para um controller, esse controller consultava coisas na model, ela voltava para o controller, que jogava para uma view que apresentava para o usuário. Parece meio estranho, né, se eu falar assim, então, mas deixa eu explicar um pouquinho melhor. O usuário, quando ele fazia o input, era o que naquela época? Era um input por terminal, a gente não tinha web, por assim dizer. Então o MVC ele foi concebido para um modelo que não é o modelo web, tá? E aí esse controller, ele fazia quase nada. Ele pegava as coisas, jogava para model e a lógica de programação ficava quase toda na model, tá? As regras de negócio e tudo. E com o tempo isso foi mudando e eu já vou explicar um pouquinho melhor. A model, ela recebia, como eu disse aqui, foi apresentado para o modelo orientado a objeto, a model recebia esses dados, conversava com o banco de dados e retornavam as coisas. E lembra que a gente está falando de 79, então a gente tinha dois tipos de banco de dados nessa época. O banco de dados chave-valor, que é o modelo mais antigo de banco de dados que existe, e o banco de dados relacional, que é o que vocês estão vendo agora no curso. Eu não vou entrar muito nos detalhes sobre eles agora. Mas o que acontecia? A model, ela mandava as informações para o banco. Só que, como ela recebia um objeto, ela não podia salvar um objeto. Diferente hoje em dia, que a gente salva um JSON bonitinho dentro de um banco, do MongoDB e está funcionando. Não, a gente tinha que converter todo aquele negócio para as entidades e para aí você persistir no banco de dados e ele retorna, ok, foi salvo. Aí mandava para o controller retornava para a view e fazia a apresentação na tela. Quando a gente foi avançando o modelo, as coisas foram se tornando um pouco diferentes. Né? Lembra que eu falei que quase toda a lógica antes ficava na model, o controller cuidava apenas de jogar as coisas para cá e retornar para a view. A gente foi alterando um pouco as responsabilidades das coisas com o passar do tempo e a model ela foi ficando cada vez mais uma representação do que acontece do banco de dados e as regras foram subindo para o controller e depois passava para a view e ia fazer a apresentação. Hoje em dia a gente ainda utiliza mais algumas outras camadas, se a gente estiver falando da aplicação web, que é a que a gente, que a gente tem hoje. Eu vou mostrar para vocês um pouco agora no projeto como que é isso. A gente começa, a primeira grande diferença é que as coisas elas têm uma rota hoje em dia. Na época que a gente fez, que o MVC foi concebido, não existia web, então não existiam vários lugares diferentes para serem batidos. As APIs funcionavam de forma completamente diferentes, né? Então a gente começou a receber rotas. Tá? Aqui, por exemplo, na barra API barra authors, ele vai chamar uma rota e a rota é responsável por descobrir qual é o controller que a gente vai acessar. E aí vamos para a rota. Vamos dizer que a gente fez um get em todos os autores. No barra, aí ele vai chamar todos os autores. Então a gente vai para autor, controles, get, all authors. Então a gente vai ver aqui, a gente estava no índice, saiu das rotas e vai para os controllers que estão aqui. Autor controller. O que tem o autor controller, tá? Aqui a gente vai ter várias classes estáticas, suas que elas não podem ser alteradas externamente. Que vai ter aqui uma chamada para o service. E o que é o service? Onde faz a conversa com o MVC, com o model, na verdade. Né? A gente implementou mais uma camada aqui diferente do MVC tradicional. Por quê? Quanto mais isoladas as coisas estiverem, melhor. É, digamos que eu tivesse vários controllers, tá? Que por acaso tivessem que fazer a mesma coisa em algum momento. Eu não vou reescrever o código. Eu determino isso para um serviço, tá? Ou então, digamos que eu alterasse meu modelo em algum caso. E eu estou querendo chamar todos os autores, eu não vou precisar mexer no meu serviço de alterar, no meu controle de alterar autor. Eu vou só mexer em algumas poucas linhas do service. Lembra que hoje em dia a gente está trabalhando cada vez mais com componentes cada vez menores, sendo cada vez mais. E aqui tem o author service e get all authors. Ela vai retornar uma consulta no database mais específicos, tá? A gente não trabalha tendo múltiplas responsabilidades para um único componente. Se a gente estiver fazendo isso, a gente está fazendo coisa errada, tá? Aí a gente vai sair daqui, vai para o author service.
que é do models.author.findAll. Vamos olhar aqui. Imagina que eu troquei, eu não quero mais utilizar o Sequelize, eu quero começar a utilizar qualquer outro tipo de jeito de acessar meu banco de dados. O, Se eu mudar o framework, provavelmente eu vou mudar pouca coisa disso aqui. Eu vou precisar mudar talvez alguma coisinha no meu modo de autor também. O que acontece? Meu modo de autor hoje é super simples. Eu estou falando para utilizar o Sequelize e Sequelize History, que é só para ter um histórico do que altera nesse banco de dados aqui. Isso não vem muito ao caso. E aqui eu estou falando que ele tem um Sequelize e recebe data types, que são name, ponto, é um name que é uma string e isAlive que é uma boolean. Tá? E ela e tem uma associação, ou seja, um relacionamento autor has many models de livros, tá? Então, o autor tem muitos livros. É basicamente isso. E então, nesse caso, se eu alterar o Sequelize, eu vou precisar provavelmente mudar muita coisa aqui. Então, todo o meu esforço vai estar concentrado em alterar apenas a model e alguma coisinha no service. Se fosse com as coisas separadas só a MVC nesse caso, o que aconteceria? Eu teria todo o meu trabalho aqui de fazer essa alteração, depois eu teria que alterar tudo no model e provavelmente eu tivesse que alterar algumas coisas na view também. A gente tenta deixar essas coisas o mais atômicas possível para que a gente não sofra com nenhum problema. E como eu disse, a gente quase não coloca regra de negócio hoje na model. A model ela é o mais simples possível. O máximo que eu falo são as associações dele com outros modelos, ok? Então, beleza, cheguei até aqui, beleza. Ah, autor, você viu que aqui ele nem tem o get all. Por quê? Porque isso aqui é uma coisa que é disponibilizada pelo próprio Sequelize. Então, o Sequelize já trabalha para que você não precise escrever todos os selects, inserts, updates, deletes. Aí você vai voltar, o service vai retornar aqui. Ah, beleza, fiz aqui, trouxe todos. Aí ele vai jogar para controller, que vai devolver para as rotas, vai devolver exatamente aqui que vai ser apresentado. Nossa apresentação, ou seja, nossa camada de apresentação, nesse caso, é um JSON muito simples que vai retornar todos os autores. A nossa view, ela é um JSON. E não se preocupem com isso. A gente não vai ter código em view aqui, mas ela existe. Se alguns casos de vocês, a view de vocês pode ser a sua página HTML. Se ela for sua página HTML, aquela é considerada a sua view. Se for o JSON, ele é considerado ali. Tá? A sua aplicação, a view é a última parte que é apresentada pelo usuário, independente de onde ela esteja. Se isso aqui está sendo consumido por um serviço externo, a sua view não é seu serviço externo. A sua view ainda continua sendo JSON. O serviço externo que cuida de todas as outras coisas dele. Não é responsabilidade sua mais. Ok? Então eu acho que é isso para vocês, gente, que é MVC e como ele funciona.